Olá pessoal, tudo bem? Eu quero trabalhar aqui um pouquinho com vocês no texto de Mateus, tá? Mateus, capítulo 10, versos 24 a 33, tá bem? Mateus 10, 24 a 33. Deixa eu colocar aqui para ficar mais legível. Mateus. Nesse texto, Jesus está animando os seus discípulos a assumirem os custos de serem discípulos de Jesus, tá? E ele está, digamos assim, trazendo aos discípulos a realidade do que de fato significa ser um discípulo de Jesus e de como eles vão enfrentar dificuldades para serem de fato discípulos de Jesus, tá? Então a primeira coisa que Jesus faz é desfazer expectativas irreais que eles possam ter, tá? Então o texto é do 24 ao 33 e basicamente esse texto ele pode ser estruturado em três partes, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente faz ao ler um texto é ler todo o texto e identificar a estrutura básica desse texto, de como que esse texto está organizado, tá bem? Então a primeira coisa, vamos ler o texto juntos. Jesus começa dizendo assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser descoberto, que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Tá. Esse é o nosso texto. Ao ler esse texto, você consegue perceber claramente que há três partes nesse texto. A primeira, a parte inicial, formada pelos versículos 24 e 25. Tá? Formada pelos versículos 24 e 25. Tá? Essa é a primeira parte do texto. Tá? Aqui eu peguei a versão da NVI, e a própria NVI já organiza, né? Que a NVI organiza o texto em parágrafos. Tá? Então, o primeiro parágrafo está os versículos 24 e 25. O segundo parágrafo, que é o maior, vai dos versos 26 ao 31. Tá? Que seria isso aqui. É a segunda parte. E a terceira parte, que vai dos versos 32 e 33. Tá? Então, essa é a estrutura básica desse texto. Tá? A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Tá? Como que a gente vê isso no texto? Primeiro, Jesus começa a primeira parte fazendo uma declaração e fazendo já uma aplicação. Tá? Então, Jesus fala, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Tá? Então, isso aqui é uma declaração que Jesus está fazendo. Tá? Ele está fazendo aqui uma declaração. Né? Uma declaração óbvia, aliás. Né? Se você é discípulo, você não está acima do mestre. Né? Se você é um escravo, não está acima do senhor. Isso é óbvio. Então, Jesus vai aplicar isso à relação dele com os seus discípulos. Né? Ou seja, os discípulos de Jesus não são superiores a Jesus. Tá bem? Mas qual a aplicação que Jesus vai fazer? A aplicação que Jesus vai fazer, ela é chocante. Ele diz assim, se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Tá? Qual a aplicação que Jesus está fazendo aqui? Jesus foi chamado de Beelzebul. Tá? Jesus foi chamado de Beelzebul. Tá? Beelzebul é uma tradução literal Senhor das Moscas, mas estão falando de uma potestade demoníaca, sabe? De um demônio, de um diabo. Jesus foi chamado de diabo. Tá? Traduzindo, fica nisso. Tá? Então, qual a aplicação que Jesus está fazendo dessa afirmação inicial que ele faz? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Né? Basta o discípulo ser como mestre e o servo como senhor. Nós somos tanto discípulos de Jesus como servos de Jesus. Né? Nós somos discípulos e somos também servos. Então, as duas declarações aqui se aplicam a nós, certo? Se aplicam a nós. Jesus, então, vai fazer uma aplicação ao dizer que o dono da casa, que é ele, que é Cristo, né, que é Jesus, foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Quem são os membros da família? Nós, né? Nós somos os membros da família. Então, se Jesus foi chamado de Beelzebul, é uma regrinha de três, né? Jesus foi chamado de Beelzebul, né? De diabo, tá? Servos e discípulos de Jesus, né? Vão ser chamados do quê? Né?
Então, a relação aqui de Jesus para os servos, aqui a relação está aumentando, não é? Jesus é maior do que os servos e discípulos, tá? Se Beelzebul é algo muito ruim, isso vai aumentar, né? O que seria pior do que ser chamado de Beelzebul? Estão lembrados da regra de 3? Seria isso, né? Então, se Jesus é maior do que nós e ele foi chamado de Beelzebul, então, teoricamente, nós seríamos chamados de coisas piores do que Beelzebul, seríamos chamados de coisa pior do que demônio, do que diabo, sabe? Então, essa é a primeira parte. Jesus aqui está lançando o fundamento de tudo que ele vai trabalhar depois na segunda e na terceira parte desse texto, tá? O que Jesus está dizendo aqui? Que nós não estamos... Primeiro, ele vai dizer que nós não estamos acima do mestre, tá? Então, beleza. Os servos aqui não estão acima de Cristo. Primeira coisa, tá claro, né? Servos e discípulos não estão acima de Cristo, que é o nosso mestre e Senhor. Ótimo. Na segunda frase, ele vai dizer, basta ao discípulo ser como mestre. Então, basta ao discípulo ser como mestre. E aí, ao falar dele, do mestre e Senhor, ele vai falar que ele foi chamado de Beelzebul. Então, se basta ao discípulo e o servo ser como mestre, se ele foi chamado de Beelzebul, nós também seremos chamados de Beelzebul. Tá? Nós também seremos chamados. Ou seja, nós também vamos passar pelo que ele passou. Tá? Basta ser como... Você não deve desejar algo melhor. Basta ser como ele. Né? Então, Jesus sofreu, você deve estar disposto a sofrer. Jesus foi chamado de diabo, você está disposto a ser chamado de diabo. Jesus foi criticado, você está disposto a ser criticado. Jesus foi morto, e você está disposto a ser morto. Basta ao discípulo, né, e ao servo ser como o seu mestre, ser como o seu Senhor. Tá? Então, Jesus começa aqui na primeira parte dando um ensino muito claro. Primeiro, não estamos acima dele. Ou seja, não podemos desejar uma recepção melhor do que a dele. Se ele foi chamado de diabo, por que nós gostaríamos de ser chamados de coisa mais suave? Não, né? Basta ser como ele. Ele foi maltratado, estamos também dispostos a ser maltratados. Tá? Então, a partir disso aqui, Jesus vem para a segunda parte. E o que mostra a segunda parte é aqui, ó, o portanto. Tá? O meu marcador acabou. Né? O portanto. Tá? O portanto deixa claro que está começando a segunda parte. E o portanto se remete ao que foi falado antes. Certo? Então, isso aqui tudo tem a ver com o que foi falado aqui. Tá? Quando a gente está lendo o texto, a gente não pode ignorar isso. Então, já que nós... Você pode ler dessa maneira, né? Já que nós não estamos acima do nosso mestre e Senhor, já que basta a nós sermos como o nosso mestre e o Senhor, já que ele foi chamado de Beelzebul, de diabo, e nós também somos dispostos a ser chamados do diabo, então... Qual é a conclusão, óbvio? Qual é a conclusão? Então, não tenham medo deles. Né? Não tenham medo deles. Tá? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Né? Então, não tenham medo deles, tá? Porque não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tá? Não tenham medo. Eles vão fazer acusações contra vocês, eles vão inventar mentiras contra vocês, da mesma forma como fizeram com Jesus. Tá? Não tenham medo. É isso que Jesus está falando. Tá? E aí, essa parte aqui, ela é dividida em subtópicos. Né? Então, o primeiro é esse aqui. Né? Não tenham medo deles, tá? Porque não há nada escondido que não venha a ser revelado. Aí depois ele vai dar uma palavra de ânimo, de coragem, dizendo assim, ó, o que eu falei para vocês na escuridão, digam à luz. O que eu sussurrei, gritem dos telhados. Ou seja, cara, muitas coisas Jesus falou com os discípulos, conversando em particular com eles, falando ao pé do ouvido. Mas Jesus ordena que isso seja ordenado dos telhados. Mas se nós falarmos isso dos telhados, se nós gritarmos isso a alta voz, vão vir contra nós. Jesus, então fala, de novo, não tenham medo. Pô, não tenham medo. Se a gente gritar, se a gente falar à luz, se a gente proclamar dos telhados, vão vir para cima da gente, Jesus. Jesus então repete, não tenham medo. Tá? Então, aqui, ó, e não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tá? Vocês devem ter medo de Deus. Né? Devem temer a Deus, que pode fazer padecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Tá? Então, aqui é o segundo... Aqui. O nosso segundo subtópico, né? Em que Jesus está incentivando, ou seja, ele está colocando de forma prática o não tenham medo deles. O que quer dizer não ter medo? Não é o que quer dizer. É assim, qual a consequência de não ter medo? Se você não tem medo deles, se você não tem medo do mundo, se você não tem medo da perseguição, se você não tem medo do que podem fazer contra você, então você vai proclamar o que Jesus te falou à luz e vai gritar isso dos telhados. E você não vai ter medo, porque, no máximo o que eles podem fazer é matar o seu corpo. É matar o seu corpo. Eles não podem matar a sua alma. O único que pode matar a sua alma é Deus. E é por isso que o nosso temor é só para Deus. Tá bem? Essa é a segunda parte. Então, aqui, ele está fazendo a ligação com o texto anterior, né? Com o texto anterior, e ele está nos incentivando. Tá? Então, aqui está falando de ânimo. Né? Aqui está falando de ânimo. Aqui também é uma instrução mais prática.
né, de o que a gente deve fazer. A gente deve falar à luz, a gente deve proclamar nos telhados, e a gente não deve temer, né? Se formos temer, vamos temer a Deus, tá? Porque só Deus realmente pode causar um mal a nós. Mas é também uma palavra de ânimo, né? É também uma palavra de ânimo. Aí o terceiro subtópico dele, ele vai dar uma palavra de motivação, no sentido de confiança, de saber que Deus cuida de nós. Então ele vai falar: não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Ou seja, ele vai deixar claro aqui que Deus cuida até dos pardais. Cara, ninguém dá atenção para pardal, né? Ninguém dá bola nenhuma para pardal. Você não se preocupa se o pardal morre, né? Ninguém tá pouco se lixando para pardal. Mas Jesus está. Deus está, tá? Então, qual que é a lição aqui, nessa primeira parte aqui? Deus cuida até dos pardais, né? Até dos pardais, Deus cuida. E se Deus cuida até dos pardais, por que não cuidaria da gente? E aí depois ele vai dar uma outra figura de cuidado, que é: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, tá? E aí ele conclui mais uma vez dizendo: não tenham medo. Vocês valem muito do que os pardais ou do que os cabelos da cabeça, tá? Então, aqui é mais uma vez uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de motivação, tá? Lembrando do cuidado de Deus, tá? De Deus. Se eu fosse nomear essa segunda parte, eu diria simplesmente nomear como: não tenham medo. Não tenham medo, né? Não tenham medo. Aqui tá vendo? Olha, ele fala não tenham medo deles no começo, ele fala depois não tenham medo deles no meio, e vai terminar falando no final: não tenham medo deles, né? 3 vezes nessa segunda parte, né? Qual é o tema dessa segunda parte? Não tenham medo, né? O tema da primeira parte é: não somos maiores que o nosso mestre, basta ser como ele, né? Se ele foi maltratado, né? Pô, nós também seremos, né? Então, aqui tá, nessa primeira parte, está nos incentivando a estarmos comprometidos, sabe? A estarmos comprometidos, a estarmos determinados, a sabermos os desafios que nos enfrentam, que nos vêm pela frente. Cara, se Jesus foi chamado de Beelzebul, se Jesus foi maltratado, se Jesus foi torturado, se Jesus foi morto, isso pode acontecer conosco também, tá? Então, a palavra está me fugindo aqui, mas a palavra aqui, a ênfase aqui é de, cara, é de compromisso, sabe? É de aceitar o risco, tá? É de determinação diante dos desafios. E uma vez que estamos determinados, a consequência é não ter medo. Eu já sei que pode vir problemas. Eu já sei que posso enfrentar dificuldades. Eu já sei que o mundo vai se levantar contra mim. Mas não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Tá? Então aqui a ênfase é motivação, a ênfase é ânimo, a ênfase é lembrar do cuidado de Deus conosco. Tá bem? Essa é a segunda parte. Tá? E a terceira parte começa aqui, ó. Quem, pois... Se você vai pregar, você tem que estar atento às conjunções. Tá? Aqui, ó. O portanto aqui, né? E aqui o pois, tá? Quem, pois? Esse pois poderia estar no começo, né? Mas se tivesse no começo, seria tipo assim, ó, então, né? Poderia ser um então aqui no começo, né? Ligando, né? Ou seja, isso aqui é a consequência, não, isso aqui é o resultado disso. Então, isso gera isso, que gera isso, tá? Então, já que eu não sou maior do que o meu mestre, e eu preciso estar disposto a passar pelo que ele passou, já que eu não tenho medo deles, eu então estou pronto para confessar a Cristo diante dos homens, tá? Esse é o objetivo, tá? Qual é o problema que a gente pode ter nesse texto aqui, né? Qual é a questão? Porque talvez havia surgido a seguinte pergunta: como nós vamos confessar a Cristo no mundo que odeia a Cristo, né? Como confessar a Cristo no mundo que odeia a Cristo? Ai, pastor, Jesus. Se eu for falar de Jesus, as pessoas vão me criticar. Se eu falar de Jesus no meu trabalho, as pessoas vão me criticar. Eu posso ser demitido. Tá? Em muitos países do mundo, se você aceita Cristo e você sai da religião oficial, você é demitido do seu trabalho. Se você tem uma loja, ninguém mais entra na sua loja. O governo coloca uma placa na façada da sua loja dizendo que você é um cristão. E aí ninguém mais entra naquela loja sua para comprar. Então as pessoas podem perguntar: como nós vamos testemunhar de Jesus se o mundo é um adversário? Se o mundo nos odeia? Se o mundo nos persegue? Então Jesus começa dizendo: você não deve querer ser maior do que o seu mestre. Se o seu mestre foi chamado de Beelzebul, foi perseguido, foi torturado e morto, por que você quer um tratamento diferenciado? Por que você quer um tratamento melhor do que o do seu mestre e senhor? Sabe? Então, aceite isso. E seja disposto a isso. E seja disposto a receber um tratamento igual ao que o seu mestre recebeu. Isso faz com que nós não tenhamos medo deles. Sabe? Tipo assim, pode vir, meu amigo. Quer me perseguir? Pode perseguir. Quer me torturar? Pode torturar. Quer me matar? Pode matar. Eu não tenho medo de vocês. Eu sirvo a Cristo, sabe? Eu vou confessar a Jesus, nem que você me dê um tiro na cabeça. Eu não tenho medo de vocês.
E uma vez que você não tem medo do mundo e do que o mundo pode fazer com você, você está pronto para confessar a Cristo diante dos homens. Não tem nada mais que impede você, tá? Você vai confessar a Cristo diante dos homens. Entendeu qual é a ideia? Olha só, as 3 partes do texto. Então, se você for pregar esse sermão, se você for pregar esse sermão em 3 pontos, um ponto tem que estar aqui. O outro ponto tem que estar aqui. O terceiro ponto tem que estar aqui. É obrigatório, pastor? É obrigatório se o seu sermão for um sermão expositivo. Tá? Um sermão temático, expositivo, né? Um sermão temático, você pode, tipo assim, você pode pegar uma fagulhazinha num cantinho aqui e fazer o sermão todo sobre aquilo, né? O sermão expositivo não, tá? O sermão expositivo, ele vai pegar a ideia central do texto, e ele vai trazer essa ideia à luz, ideia central do texto, né? O que a gente chama da nossa simpaticíssima ICT, né? No sermão expositivo, você tem que pegar a ideia central do texto e trazer ela à luz, sabe? Então, qual é a ideia central disso aqui? O que muitas vezes nos impede de compartilhar o evangelho é não queremos sermos maltratados, é não querer sermos criticados, tá? E quando nós não queremos ser criticados pelo mundo, nós negamos a Cristo. Não é isso que acontece? Nós negamos a Cristo. Né? Negue a Jesus, senão você vai perder o seu emprego. Aí eu não quero perder o meu emprego, eu não quero sofrer as consequências de seguir a Cristo, então eu nego a Cristo. Eu paro de falar. Eu não dou testemunho. Tá? Então, ou seja, eu espero que isso tenha dado para entender. Tá? Então, o sermão expositivo está comprometido com isso. Ele analisa o texto, ele percebe qual a imagem aqui, percebe como o texto se organiza e como o texto é uma coisa ligando a outra, bem conectada. Tá? Esse texto, o texto inteiro, ele tem uma mensagem. Uma mensagem grande, uma mensagem forte, uma mensagem poderosa. E é essa mensagem que nós pregamos. Tá? Como pregadores da palavra de Deus, a nossa obrigação é extrair isso aqui e trazer à luz. Isso aqui que eu fiz uma leitura super simples, né? Eu não peguei comentário nenhum, eu não olhei significado específico de palavras, né? Se você for olhar lá no grego, o termo confessar, por exemplo, tem uma riqueza nele. Sabe, assim, isso é muito interessante, tá? Você vai ver que a moedinha que é traduzida aqui na NVI é uma moedinha lá, insignificante, que não valia nada, tipo assim, 1 centavo. Sabe? Mostrando que Deus cuida até daquilo que a gente considera insignificante, tá? Mas aqui eu estou fazendo uma leitura bem simples para a gente perceber apenas a essência, o tutano do texto. Tá bem, meus queridos? É isso aí. Que Deus abençoe vocês e até mais.